Olá, bom dia. A Câmara Municipal de Juiz de Fora promove a partir de hoje um ciclo de palestras e debates que vai tratar sobre a revisão do plano diretor. A abertura acontece daqui a pouquinho com a palestra do Sérgio Magalhães, que por 2 vezes foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. E para a gente ter mais detalhes, eu converso agora com o vereador Betão do PT, integrante da Comissão de Urbanismo aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vereador Betão, bom dia. Qual que é a importância da revisão do plano diretor? Então, bom dia a todos e todas. A cidade está sempre num processo de crescimento, né? Todas as cidades. Então é importante estar revisando, né, a forma como vão ser feitas as obras, as áreas comerciais, as áreas residenciais. Então esse é um processo dinâmico e tem que ser feito essas modificações. Daí o debate sobre o plano diretor e a modificação do mesmo. Além da palestra de abertura, qual que é a programação que vai se estender aí nos próximos dias? Nós vamos ter na próxima semana, na quarta-feira, 10 horas, um debate aberto ao público. Depois, já previsto para 13 de dezembro, né, com o arquiteto e urbanista do Rio de Janeiro, Pedro da Luz Moreira, também estará presente aqui para uma segunda palestra. E nós vamos estender isso por um ciclo de aproximadamente 5 palestras. Uma das apostas da comissão é chamar a população para essa discussão. Por que vocês pensaram nisso? Porque para poder fazer com que a população também participe dessa discussão, né, entenda do que está se tratando, porque isso diz respeito ao futuro da própria pessoa e da cidade. Tem algum ponto delicado nessa revisão, vereador? Na verdade, já ocorreu uma conferência que faz parte da revisão do plano diretor. Houve um conflito, inclusive, entre aquilo que foi aprovado nessa conferência e a mensagem que a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal. Nós começamos a fazer esse debate e a Comissão de Urbanismo, então, entendeu que era melhor fazer esse debate aqui publicamente com a participação da população. Betão, para a gente finalizar, para as pessoas entenderem, o que o plano diretor ele pode definir? Ele pode definir as áreas residenciais, as áreas comerciais, aonde que a cidade pode se expandir, as áreas em que podem ser colocado determinado tipo de indústria, né, aonde que não pode, ou seja, uma série as vias, né, que circulam, a população circula diariamente, ou seja, é uma série de itens, né, que faz parte desse processo que é importantíssimo para o futuro da cidade, para o futuro da população. Conversei agora com o vereador Betão. Betão, obrigado pela sua participação. A partir de agora, então, você acompanha ao vivo a transmissão dessa palestra de abertura que vai tratar sobre a revisão do plano diretor. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Alô. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Nós estamos hoje dando início a um ciclo de debates que vai discutir o plano diretor da cidade de Juiz de Fora, e hoje nós temos o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o senhor Sérgio Ferraz Magalhães. Gostaria dele compor a mesa aqui com a gente. Convidar o segundo vice-presidente da Câmara, vereador Zé Márcio, também presidente da Comissão de Urbanismo, que é a comissão que está propondo esse ciclo de debates. Convidar para compor a mesa também o secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Juiz de Fora, o senhor Admiro Tavares. Convidamos os vereadores presentes para que fiquem também no plenário, doutor Antônio Aguiar, vereador Cido, vereador Wagner de Oliveira e o vereador Betão para compor a mesa aqui também como membro da comissão. Também fazem parte da comissão o vereador doutor Adriano Miranda e o vereador Sargento Melo Casal. Agradecer também a presença do vereador Fiorilo. E gostaríamos de citar a presença do secretário de Atividades Urbanas, senhor Eduardo Fácio, secretário de Governo, José Sota de Figueiredo Neto, e também o senhor Álvaro Janini, coordenador dos trabalhos de elaboração do plano diretor em Juiz de Fora. Vou passar a palavra agora para o presidente da Comissão de Urbanismo, que vai dar início aos trabalhos e ao ciclo de debates. Bom dia, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Em nome da Comissão de Urbanismo, vereador Betão, vereador doutor Adriano, vereador Melo, estamos iniciando esse ciclo de debates. A Câmara Municipal está provocando a discussão do plano diretor antes da sua votação. Serão 5 ciclos, o primeiro é hoje, a gente está fazendo a abertura com o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães. Semana que vem a gente vai ter um debate aqui, um debate técnico com a participação popular,
Nós vamos dividir por capítulos a proposta do plano diretor para que a gente consiga levar ao máximo toda a população do Juiz de Fora, sempre com transmissão da TV Câmara, o tema plano diretor, que é muito importante para a cidade, mas que a maioria das pessoas não tem a noção da importância desse projeto. O nosso palestrante hoje, Sérgio Magalhães, como os demais, eles vêm aqui para fazer uma palestra sobre temas não especificamente sobre a nossa mensagem de plano diretor. O Sérgio hoje vai falar sobre habitação, mobilidade e escala das cidades. Uma visão a nível nacional para que a gente possa ampliar a nossa discussão quando a gente sentar para falar sobre o plano diretor. Tá? Sejam todos bem-vindos e passo a palavra ao Sérgio, nosso convidado, para que possa nos agraciar com a sua palestra. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom dia a todos, prezados amigos, cumprimento o presidente da Câmara, o presidente da comissão e a todos os vereadores, secretários, colegas arquitetos que estejam aqui presentes, cidadãos de Juiz de Fora. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, conversarmos sobre esse tema que é crucial para o desenvolvimento do país. A questão urbana brasileira. Nós estamos aqui em Juiz de Fora discutindo o plano diretor de uma cidade importante, de uma das mais importantes cidades médias do Brasil, que compõe, junto com outras dezenas de cidades médias e 20 metrópoles, o sistema urbano brasileiro principal, sobre o qual se apoia o desenvolvimento nacional. Eu digo isso porque é preciso ressaltar que, no tempo de hoje, na nossa contemporaneidade, são as cidades que reúnem as condições para que os países se desenvolvam plenamente. E, em geral, cada vez com mais ênfase, são as relações entre as cidades, até mais do que as relações entre países, que produzem o desenvolvimento de cada lugar. E, no entanto, no nosso país ainda a questão urbana não é tratada na sua dimensão estratégica, social e política fundamental. Eu vou conversar com vocês alguns 20 ou 30 minutos sobre esse tema geral e depois gostaria de conversar debatendo, porque eu acho que é da interação que todos aprendemos e podemos expressar melhor os nossos entendimentos. Mas, desde logo, eu gostaria de considerar com vocês que este plano diretor que está sendo debatido aqui em Juiz de Fora, como em tantas outras cidades brasileiras também está acontecendo, ele tem uma missão muito especial, diferentemente dos planos diretores anteriores. Nós estamos no país vivendo uma inflexão demográfica muitíssimo importante. O Brasil está chegando à estabilidade demográfica, totalmente diferente do que estávamos acostumados até aqui. Até aqui, as nossas cidades cresciam de modo explosivo. Cidades multiplicavam o número de seus habitantes em uma geração. O Brasil urbano, do tempo em que eu nasci para hoje, aumentou de 12 milhões de cidadãos urbanos para 180 milhões de cidadãos urbanos. Então, é uma progressão gigantesca que modificou completamente a noção que tínhamos sobre as cidades e que introduziu
a noção de que o crescimento demográfico é sinal de progresso e que, portanto, as cidades, ao crescerem, estão sinalizando que estão progredindo. Mas isso acabou. Isto é, a população brasileira está tendente à estabilidade, chegará nos próximos anos a níveis estáveis e depois até vai perder um pouquinho de população. Lá por meados do século vai ter menos gente do que tem hoje. E como as cidades brasileiras hoje já têm 85% da população nacional, cidades brasileiras tampouco crescerão. O Brasil não crescerá e as cidades brasileiras tampouco crescerão. Isso estatisticamente, isso é em média. Não quer dizer que algumas não cresçam mais e outras percam população. Mas, em tese, é isso. Então, nós estamos ante uma situação inédita para a qual o sentido de planejamento tem ainda maior significado. Porque se antes o planejamento era atropelado por uma realidade que se expandia vertiginosamente, daqui para frente não será mais isso. Então, o que planejarmos agora tem mais chance de se resolver como algo positivo para as nossas cidades do que tínhamos antes. Então, esta é uma questão nova, importante. Ao mesmo tempo, como eu me referi antes, a noção de progresso mudou. Então, nós podemos ter a ideia de que a cidade não está se desenvolvendo porque, em termos populacionais, não está crescendo. O que seria uma falsa ilusão. Nós podemos constatar pela experiência internacional que o fato das cidades não crescerem em população não significa que estejam em processo de decadência. Muitas vezes é o contrário que acontece. Então, é um segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar. Mas tem agora uma questão diferente de todas essas, e para a qual eu peço a atenção de vocês, porque, embora ela seja simples, ela é ilusória, ela nos dá uma ilusão diferente, que é o seguinte: as cidades não vão mais crescer em população, vamos ficar de acordo com isso. Eu sei que alguns dirão, não, mas o Juiz de Fora vai crescer. Hoje está com 500 e poucos mil habitantes. Quanto? 560, vai ficar com 600 mil no próximo censo, ou talvez mais até, pode ser que fique 700, pode ser que ela absorva a população das cidades próximas, até do Rio de Janeiro, pode absorver a população, então ela não vai ficar estável. Tá bem, ela não ficará estável. Isso não é a questão central. A questão central que eu queria comentar com vocês é que, admitindo que ela esteja estável, mesmo assim, nesta geração, isto é, neste plano diretor, a cidade vai crescer em termos de domicílios mais que metade da cidade que tem hoje. Isto é, se hoje, por hipótese, vou fazer um cálculo assim, por alto, Juiz de Fora, urbano, tem 560 mil dividido por 3, dá 180 mil domicílios. Então, o secretário aqui de urbanismo pode confirmar quanto é que tem. 180 mil. Então, mas aí tem terrenos vagos. Você tem terrenos vagos, tem IPTU? Unidade de 200 mil. Então, se hoje tem em torno de 200 mil unidades habitacionais, nesta geração, isto é, até meados a final dos anos 30, daqui a pouco,
Juiz de Fora vai construir, se não crescer a população, vai construir mais 100 e tantas mil novas unidades habitacionais. Vai construir mais de metade do que tem hoje. Mas por que vai ter desenvolvimento econômico alto? Pode ser que não tenha e construirá. Porque o país vai estar muito bem, pode ser que o país não esteja bem e construirá. O fenômeno é de natureza sociológica e pela adesão da sociedade brasileira ao modelo ocidental de desenvolvimento, em que o tamanho da família média diminui, e como tem diminuído, dos anos 50, 6 pessoas por domicílio, nos anos atuais, 3 pessoas por domicílio, e ainda nesta geração vai ficar em torno de 2 pessoas por domicílio, 2,2 pessoas por domicílio em média. Então, se hoje uma cidade tem 200 mil habitantes para uma determinada população de 600 mil pessoas, com essas 600 mil pessoas, daqui a poucos anos, terá 300 mil unidades habitacionais, e não mais 200 mil. Então, se preparem que o Juiz de Fora vai construir pelo menos metade do que tem hoje. Se tiver financiamento, vai construir. Se não tiver financiamento, construirá igual. Se tiver um plano diretor muito bem feito, vai construir. Se o plano diretor não for muito bacana, vai construir igual. Só que vai ser em condições melhores, se tiver financiamento, desenvolvimento, crédito para as famílias, bom planejamento, vai construir essas novas unidades habitacionais em condições melhores e construirá em condições mais precárias, piores, se não tiver isso. Então, este é o grande desafio que esta geração tem que enfrentar, integrando o sistema de cidades brasileiras. Como é que vamos construir essa metade da cidade? Onde a cidade vai ser construída? Onde essas novas moradias e seus equipamentos e as suas infraestruturas vão ser construídas? Se a cidade já está tão difícil, tão apertada, crescendo, expandindo tanto, pois ela vai ter que construir onde a cidade existe. Não vai dar para expandir a cidade. Não vai dar para construir no modelo que vínhamos construindo até agora, isto é, construindo cada vez mais longe. E essa é uma questão urbanística, política, econômica e social absolutamente crucial. Como nós vamos construir 100 mil novos domicílios em Juiz de Fora sem expandir a mancha urbana? Isso vocês vão ter que resolver. Vocês vão ter que resolver, não vai sair como passe de mágica, porque toda a história recente tem sido no sentido contrário, mas, se não for assim, se não construir onde a cidade existe, vai significar aumentar as carências de infraestrutura, as dificuldades de mobilidade, a precariedade dos serviços públicos e aumentar enormemente o custo da própria cidade. Porque a população será a mesma, ocupando uma área, no mínimo 50% maior, se for mantido o modelo atual. Então, essa cidade, 50% maior em área, vai precisar de novas infraestruturas, novos serviços públicos, e vai custar muito mais caro, porque vai ter menos gente por quilômetro quadrado para pagar essas infraestruturas. A prefeitura não vai dar conta.
Não aqui em Juiz de Fora, em qualquer cidade, não dará conta. Se hoje, na média brasileira, metade dos domicílios não tem esgoto adequado, e, portanto, nós temos que recuperar essa parte da cidade, integrar essa parte da cidade, se quisermos uma sociedade democrática, se uma parte enorme da cidade não tem serviços públicos adequados, e nós vamos ter que fazer serviços públicos adequados para a totalidade da cidade, se quisermos uma sociedade democrática, como faremos com uma cidade 50% mais expandida, com a mesma população? Nós temos que recuperar o que temos, garantir que as pré-existências estarão bem resolvidas e fazer com que estas novas moradias sejam também abastecidas plenamente de infraestruturas e de serviços públicos. E cabe na cidade, onde vai se construir? Cabe às cidades em geral, não tenho estudo sobre Juiz de Fora, mas as cidades estudadas têm muitas oportunidades dentro do tecido urbano, com redesenho urbanístico, com redesenho arquitetônico e, sobretudo, com aproveitamento das áreas ociosas, áreas vazias, áreas degradadas e áreas desocupadas. Isto é uma regra que funciona no Rio de Janeiro, funciona em São Paulo, funciona nas cidades médias brasileiras. Isso é um quadro estudado plenamente. As cidades têm uma disponibilidade intra-muros muito expressiva, sem precisar construir edifícios altos, mesmo porque os edifícios altos não significam que seja uma densidade suficiente. Bom, o que eu estou falando está sendo entendido? Ou está ainda assim com uma dificuldade? Porque para mim não é fácil de dizer isso. E eu vejo, quando eu falo sobre isso, que as pessoas, em geral, também têm dificuldade de compreender isso que não está na nossa rotina. Não é simples, é complexo isso. Eu vou agora mostrar algumas imagens. Pode ir, por favor. Mas eu acho que lá... Pode ir. Eu fazendo assim... Bom, nós estamos tratando de planejamento, né? Plano diretor significa planejamento. Planejamento é uma função que o Brasil abandonou já há décadas. E abandonou há décadas e se deu mal. Porque o sistema urbano brasileiro e o território nacional estão em condições de muita miserabilidade. Não vamos nos iludir e achar que o planejamento tanto faz como fez. Essa é uma pintura de 1764. É uma pintura em que está retratando nessa população que está toda aí em volta desse edifício, o rei Luís XV. Tudo bem? O rei Luís XV está retratado aí nessa pintura, e o arquiteto está com os desenhos abertos, mostrando para o rei como será a igreja de Santa Genoveva, em Paris, que hoje é o Panteão, em Paris. Essa igreja de Santa Genoveva está tendo, neste momento, a pedra fundamental sendo lançada. Mas e que igreja, e esse que está aí atrás, o que é?
é a igreja de Santa Genoveva, mas como? Se ela já está construída, como é que está sendo feita a pedra fundamental? É que esta imagem que tem aí é uma maquete escala 1:1, em madeira e pano, para que o rei tenha noção do que está sendo projetado, que ele construirá. Então, eu gosto dessa imagem porque nos diz como a projeção, o projeto, a ideia de futuro precisa ser previamente estabelecida para que os espaços produzidos tenham qualidade, correspondam ao que se deseja, tenham custos adequados e tenham prazos compatíveis. Tudo diferente do que hoje no Brasil vigora, mas que aqui está há 250 anos. Bom, isso aí eu falo sobre essa questão demográfica, que nós já vimos, que o desenvolvimento nacional depende tanto de suas cidades, como de sua infraestrutura territorial. Sobre as diversas escalas que precisamos projetar, planejar, a escala territorial, que não temos projeto nenhum, planejamento nenhum no Brasil, a escala territorial, tampouco temos na escala regional, nem na metropolitana, quiçá teremos na escala urbana. Isso é sobre o tamanho do desafio, é a mesma coisa que eu já falei antes. E aí, olha, então essa é uma imagem que mostra aquela... Vocês estão vendo que tem uma linhazinha embaixo, né, amarela? Vocês estão vendo a linha amarela? Isso aí está representando o número de domicílios que nós tínhamos em 45, meados da década de 40. E o vermelho são os domicílios que foram construídos no Brasil urbano até 2010. Então, nós tínhamos 2 milhões em 45, temos 60 milhões em 2010. Pode baixar um. Voltar um, por favor. Aí. Aqueles 60 milhões, o vermelho corresponde ao que foi construído dos 60 milhões com algum tipo de financiamento. Isto é, com todos os programas de governo federal, estaduais e municipais desde os anos 40. Todos os financiamentos de bancos públicos ou privados, Caixa Econômica, Itaú, o que for. Institutos de aposentadoria e pensões, BNH, Minha Casa Minha Vida, tudo somado, do total de 60 milhões, o que foi financiado é essa coroa vermelha. E, portanto, o branco são os domicílios construídos exclusivamente com a poupança da família. Corresponde a mais ou menos 80%. Cada 5 domicílios construídos no Brasil, 4 foram construídos exclusivamente com a poupança familiar. E como a cidade brasileira é construída majoritariamente pelas famílias pobres, significa que são as famílias pobres que, poupando ao longo de 1 ou 2 gerações, constroem a moradia popular brasileira. E constroem, portanto, nas condições de precariedade que nós conhecemos. Eu pergunto para os meus alunos, que são universitários, e que têm uma possibilidade de vida profissional bastante expressiva. Eu pergunto, quem imagina que daqui a 15 anos terá condições de, com o seu trabalho, ter a sua casa própria, sem financiamento, sem herança familiar e sem acertar na loteria? De uma turma de 20, 30, 1 ou 2 levantam a mão.
E é a realidade. A minha realidade foi essa. Eu só pude ter casa porque tive as duas coisas, tive financiamento e tive apoio familiar. Não acertei na loteria, mas esses dois tive. Agora, quem não tem, constrói de um modo precário. Porque o modelo ocidental de desenvolvimento diz que quem casa, quer casa. Esses gráficos aí mostram o que os financiamentos públicos no Brasil e bancários produziram, que é isso que eu falei para vocês. A cada 5, 1. Pode ir. Mesmo Minha Casa Minha Vida, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Minha Casa Minha Vida é de 2009. 2009 nós estamos em 2017. Vamos ficar em 2016. São 7 anos, né? Os números oficiais dizem que o Minha Casa Minha Vida construiu 3 milhões e meio de domicílios. Pode ser que seja, hein? Talvez seja. Então vamos admitir que são 3 milhões e meio de domicílios em 7 anos. Então, se divide 3,5 por 7, dá 500 mil por ano. O Brasil urbano constrói entre 1,5 milhão e 1 milhão e 800 mil domicílios por ano. Portanto, o Brasil urbano constrói em 2 anos o que o Minha Casa Minha Vida financiou e construiu e projetou em 7 anos. Num momento de boom da economia brasileira. Então, por aquela precariedade, porque não tem planejamento, porque não tem investimento em infraestrutura urbana, nós temos o amarelinho, que é domicílios com esgoto, sem esgoto adequado no conjunto das cidades brasileiras. É uma vergonha. É uma vergonha que metade das cidades brasileiras não tenha saneamento adequado. Mais do que uma vergonha, é uma injustiça. E é uma calamidade pública. Está aqui o vereador médico, que estudou na Fiocruz e sabe, como certamente vocês também, que a saúde pública depende muitíssimo dessas condições ambientais. Enfim, aos 60 milhões de domicílios urbanos que o Brasil tem em 2010, nós vamos somar mais 40 milhões até o final da década de 30. Esse é o desafio das cidades brasileiras, só para considerar a questão da moradia. A precariedade da cidade brasileira construída pela família pobre, que depois de 1 ou 2 gerações, aquela casa tão miserávelzinha já tem condições melhores. Nós vemos isso nas periferias, nos bairros populares, nas favelas das nossas cidades, que depois de 15, 20 anos, poupando um tijolinho por dia, a família já consegue ter uma casa razoável. No entanto, o que é do coletivo, só o coletivo pode produzir, que são as redes de água, de esgoto, de drenagem, os serviços públicos, inclusive o serviço de segurança pública, na precariedade continua. O que a família melhorou, o coletivo não melhorou, não acompanhou. Portanto, constitui um passivo socioambiental da mais alta importância que esta geração vai ter que cumprir, vai ter que superar, para que nós tenhamos, como eu comentei antes, uma sociedade democrática. Porque se nós temos eleições, se nós temos democracia, é inexorável que a população reivindique e alcance condições melhores. Esta é uma imagem comum, cidade brasileira, construída em moradias, mas sem infraestrutura. No entanto, os governos têm construído desse modo absolutamente inapropriado, absolutamente derrotado,
desde os anos 60, tipo BNH. Esta é uma foto da Vila Kennedy, dos anos 60. E esta é uma foto de 70 conjuntos residenciais produzidos em 2007 pelo Ministério das Cidades. E esta é uma foto comum do Minha Casa Minha Vida, nesse caso em Campinas, em que o conjunto residencial é construído para depois da cidade existente, num ambiente de segregação, num ambiente que reitera a segregação da família pobre. Este gráfico é da cidade do Rio de Janeiro, mas é um gráfico que pode se aplicar praticamente a todas as cidades brasileiras. Ali vocês estão vendo o seguinte, a linha verde, à esquerda, é o número de moradores da cidade por quilômetro quadrado em 1870, quando foi feito o primeiro levantamento no Rio de Janeiro. Ali nos diz o seguinte, que em 1870 tinha 10 mil pessoas morando em cada quilômetro quadrado. A densidade, portanto, era de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Depois, com o crescimento da cidade, com a construção das redes de transporte coletivo, os bondes, os trens, a cidade vai aumentando a densidade até 16 mil pessoas por quilômetro quadrado. E em 1960, naquela década de 60, o Brasil disse que queria ser um país rodoviário. O Brasil disse que queria o automobilismo como premissa. E as cidades brasileiras acabaram com o sistema de trilhos, inclusive Juiz de Fora, né? Juiz de Fora teve bonde, não teve? Acabaram com os bondes, acabaram as redes principais de trens suburbanos no Rio de Janeiro entraram em decadência, e a cidade expandiu muito mais, porque o automóvel e o ônibus permitem isso, e, portanto, ela perdeu densidade e chegou, no final do século XX, com menos habitantes por quilômetro quadrado do que tinha em 1870. E, no século XXI, a linha vermelha mostra a diminuição da densidade na cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Isso é um gráfico só? Não é. Isto é uma expressão de uma calamidade também. Porque se nós temos menos pessoas por quilômetro quadrado em 2000 do que tínhamos em 1870, e se em 1870 não tinha redes de água, não tinha redes de esgoto, não era necessário, a mobilidade se dava caminhando, os serviços públicos eram mínimos, e hoje, em 2010, nós temos menos pessoas por quilômetro quadrado quando se exige uma infraestrutura complexa, custosa, e serviços públicos também custosos, significa que a cidade passou a custar muito mais caro, muito mais difícil de suprir as suas necessidades. E esse é o modelo da cidade brasileira. É esse modelo que nós temos que reverter. Mas não é reverter simplesmente botando mais densidade para dentro. E aí tem uma outra questão decorrente daquela primeira. Se nós construirmos estas novas moradias na cidade existente, nós não vamos aumentar a densidade. Nós só não vamos deixar que a densidade continue diminuindo. Nós não vamos aumentar porque as pessoas vão ser as mesmas nos mesmos lugares. Agora, se a cidade crescer, expandir com a mesma população, ela vai perdendo densidade. E os bairros que hoje estão consolidados vão entrar em decadência, vão perder população. Então, nós não só vamos ter uma cidade com menos infraestrutura, como vamos ter uma cidade infraestruturada em decadência.
E isso não se dá simplesmente assim porque é da natureza, não é. Isso se dá porque nós queremos. Este é um exemplo em Macaé. O fórum da cidade era na Praça Central. O fórum foi construído na estrada que dá acesso a Macaé, esse fórum, esse edifício, esse palácio, no meio de uma fazenda. Qual foi o resultado? Primeiro, uma deseconomia enorme, obrigando as pessoas a saírem da cidade para ir para o campo, para ir ao fórum. E segundo, produzindo uma expansão que simplesmente esteve em sintonia com o interesse especulativo dos donos das fazendas vizinhas e da própria onde se estabeleceu este fórum. A mesma coisa aqui é a Prefeitura de Goiânia. Vocês vejam aí, tudo verde e tem uma construçãozinha ali no meio, está vendo? Essa estrada que vai para Brasília, isso é uma grande fazenda. Eu estive lá, num dia me convidaram para participar de um dia em que foi lançado um plano de revitalização do centro da cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia é planejada, tipo Brasília, na década de 30. E ela ia muito bem, e aí ela cresceu, e o centro perdeu vitalidade. Então, estava sendo lançado naquele dia o plano de revitalização do centro. E eu estava, a convite do prefeito, nesse edifício, no meio do campo. Edifício esse que é a nova prefeitura de Goiânia, que antes estava no centro da cidade. Eu falei para o prefeito, mas prefeito, o senhor está lançando um plano de revitalização do centro e constrói a prefeitura no campo. O senhor esvazia o centro e depois quer revitalizá-lo. Não, não fui eu que fiz isso. Isso foi o governo anterior e a prefeitura não gastou nenhum tostão. Ela ganhou esse edifício dos empreendedores imobiliários da região, que construíram e o doaram para a prefeitura. E no entorno criaram 2 alfavilles. Isso aí são 2 alfavilles. Então não vamos nos iludir e achar que a expansão se dá graciosamente, que ela se dá por função da natureza, não é. Então eu digo que a expansão exagerada é incompatível com cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis significa rever um modelo de mobilidade. Aí não vou entrar em detalhes. O azul, essa coluna em azul, é o crescimento da população brasileira urbana de 2003 a 2010. E o verde é o crescimento da população de automóveis. Vem a diferença. O custo pago pelo poder público para o transporte individual é 14 vezes maior do que para o transporte coletivo. Embora o transporte individual atenda a 20% da população, estava num gráfico anterior, 20%, e o transporte coletivo atenda a 70% da população, o gasto do poder público com o transporte individual é 14 vezes maior do que o transporte coletivo. E se a gente fizer a correlação entre pessoas atendidas por um sistema e por outro, esses 14 vezes viram quase 100 vezes mais por pessoa. Isto é, os sistemas brasileiros de governo estão de costas para a mobilidade urbana. Estão dando pouca atenção às necessidades de transporte da população urbana brasileira. Estão associados
os governos, há muito tempo, estão associados ao interesse da expansão rodoviarista. Então, por isso que se diz que, para reduzir o passivo ambiental e habitacional, nós temos que reduzir o passivo, temos que conter a expansão e estimular o adensamento e privilegiar o transporte público de alta capacidade e redes multimodais. Isto é, nós não temos que escolher um modo de transporte, nós temos que ter todos os modos de transporte, inclusive o automóvel. Mas temos que fazer com que todos os sistemas estejam articulados e que deem prioridade para o transporte coletivo, por óbvio. Por fim, nós estamos em campanha, os arquitetos brasileiros, com muitos engenheiros, todas as entidades nacionais da arquitetura estamos irmanadas, e algumas entidades nacionais da engenharia já se irmanaram conosco, na defesa de uma regulação nova para a licitação de obras públicas. As obras públicas brasileiras, nos últimos anos, nos últimos lustros, têm sido uma tragédia nacional, e vocês sabem disso. Então, aí os exemplos todos aparecendo na mídia a cada dia. Tem sido rigorosamente apresentado sistemas de abrandamento das exigências de projeto e entrega das responsabilidades ao construtor. Governo e construtor negociam sem projeto ou com ínfimos esquemas de projeto. E a construtora, suponho que tenhamos aqui engenheiros construtores ou arquitetos construtores, que saberão que uma obra sem bom projeto, sem projeto bem desenvolvido, é uma obra mais cara, de menor qualidade e que demora mais tempo para ser construída. O Brasil optou por esse processo. Medidas provisórias são editadas, logo em seguida viram lei. A primeira foi com a Petrobras em 98, depois em 2009 para a Copa, para a Olimpíada, para o PAC, assim foi indo, e hoje vigora, desde 2015, vigora para todas as obras públicas nos 3 níveis de governo. O governo pode fazer uma concorrência praticamente sem nenhum dado de projeto. E contrata a construtora que vai desenvolver ela o projeto e ela vai construir, o que é absurdo em qualquer país desenvolvido. Nós estamos, então, em campanha em defesa da autonomia do projeto em relação à construção. Estamos em defesa de um sistema de planejamento territorial e urbano como função de Estado. No nível federal, nos estados e nos municípios e nas cidades metropolitanas, precisamos ter serviços públicos de planejamento que não fiquem à mercê dos interesses transitórios de governo e que sejam tratados como função de Estado, funções permanentes. Segundo aspecto é que projetos de obras públicas precisam corresponder ao que estiver planejado. Não dá para o governador, ou para o presidente, ou para o prefeito, decidir que vai construir uma coisa ali, e o planejamento da cidade diz que ali não tem que ser construído isso. Não pode o governador dizer onde vai construir a linha do metrô, como aconteceu no Rio de Janeiro, com a suposta linha 4, que nem linha 4 é. Quando o próprio governador disse que traçou na sua escrivaninha por onde passaria a linha. Com o resultado que foi alcançado, um preço exorbitante,
e um público transportado ínfimo. Então, o projeto precisa ser feito de acordo com o que estiver planejado. E o projeto precisa ser autônomo em relação à obra. A obra pública deve ser licitada com o projeto completo. Aí licita a obra pública, contrata a obra pública por um preço que se conhece, por uma qualidade que se conhece, tipo aquela do rei Luís XV. Está contratando porque já sabe o que é. Então, a gente diz, toda obra deve ser licitada a partir do projeto completo, todo o projeto deve ser iniciado a partir da definição de planejamento e todo planejamento deve seguir política pública. É claro, o papel da política é esse, é definir as diretrizes, a política pública. Para isso que nós temos que votar nos nossos representantes. Não é para que eles definam o caminho do metrô, nem para que eles contratem a construtora que oferecer vantagens, ou que oferecer um prédio novo para a prefeitura. Planejar para projetar, projetar para construir, construir para qualificar o espaço e democratizar a cidade. A atual geração construirá como nunca antes. De tudo que o Brasil urbano construiu até hoje, mais metade será construída em 25 anos. E agora uma propaganda, o meu comercial. Os arquitetos brasileiros estão incumbidos pela União Internacional de Arquitetos de organizar o próximo Congresso Mundial de Arquitetos, que é o maior evento da arquitetura mundial e que vai ser realizado no Rio de Janeiro em 2020, cujo tema é Todos os Mundos, um só mundo, Arquitetura 21. Todos os mundos a nos dizer que estamos num mundo de diversidade, onde as respostas não são únicas, onde as respostas são inúmeras e todas com o direito de existirem, onde constituem um mundo só. Nós estamos vivendo um momento planetário, onde as nossas ações e as nossas responsabilidades se intercomunicam integralmente com toda a humanidade. E é que a arquitetura do século XXI precisa corresponder a esses desafios espetaculares que a nossa contemporaneidade nos coloca à frente. Esses desafios espetaculares estão em todos nós, em todos os lugares, inclusive aqui em Juiz de Fora. Obrigado. Gente, vencida essa primeira etapa, o Sérgio mesmo já tinha pedido que a gente fizesse uma parte de debate. Vamos marcar 11h20. Quanto tempo, Sérgio? Tá bom. A Lilian está ali e quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão. Lá. Quantos minutos? Vamos só marcar 1 minuto para pergunta. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer várias perguntas, 5 perguntas, e ele responde. Nilza, Associação de Moradores do bairro Santa Terezinha. Estamos vivenciando uma situação, você relator. Vão construir um prédio para 4.000 pessoas, são 6 torres de 15 andares, no qual é um bairro de passagem, ruas estreitas, vai se jogar o esgoto no Paraibuna, vamos vivenciar um gargalo. A cidade
para se vir ao centro, vai se gastar 40 minutos. Não vamos ter 15 minutos. Eu gostaria de uma opinião ou uma intervenção. Estamos com inquérito civil, secretaria ligada ao meio ambiente. A gente gostaria de escutar uma saída, porque quem vai sofrer são os moradores, a prefeitura, porque teremos problemas de segurança, socioambiental, transporte, segurança. Então, é muito complicado. Não sabemos como viver, lidar com essa grande quantidade de pessoas num local tão estreito, tão pequeno. Ok, obrigado. Alguma pergunta a mais? Letícia Zambrano, arquiteta e professora da UFJF. Bom dia, professor Sérgio Magalhães, muito obrigada por sua brilhante palestra. Acho muito adequada para o momento que nós vivemos na cidade, na questão do plano diretor, né? Concordo, rezo na mesma cartilha. A cidade precisa adensar, evitar a expansão urbana, a sustentabilidade passa pela mobilidade, pela habitação. Concordo com todas as suas palavras. A minha preocupação é aonde adensar, não expandindo a malha urbana, aonde adensar. O senhor colocou na primeira foto da sua apresentação o centro urbano de Juiz de Fora, com edifícios altos, cânions urbanos completamente desproporcionais, as ruas aqui são bastante estreitas e as partes mais centrais bastante adensadas. Então, a minha grande preocupação precisamos reconstruir a cidade sobre a cidade, precisamos adensar sim, mas a gente tem que ter muita atenção de como adensar, né? Aonde adensar. A gente tem áreas densas, vizinhas de áreas pouco densas, né? E a minha preocupação é como se utilizará esse discurso para justificar adensamentos em áreas que não temos infraestrutura, como a nossa amiga Nilza já falou, né? Então, uma fala sua de alerta, né, de como adensarmos sem realmente comprometermos a mobilidade já tão crítica aqui em Juiz de Fora. E uma cidade que, infelizmente, o senhor falou a questão da habitação, não tem recursos para habitação. É um problema que nós temos. Então, a cidade toda cresce na informalidade. O centro é como o Rio de Janeiro, é uma área muito pequenininha, cercada pela informalidade. Eu gostaria de uma fala sua também sobre esse problema nosso. Obrigada. O sentido do planejamento, que é o que suponho seja o objeto central do debate sobre o plano diretor, é justamente pensar o futuro e trazer para o presente essa ideia. Essa é a resposta também para a primeira pergunta, formulada pela representante da associação, a Nilza. Ela está aí? Não? Ah, tá. Eu tenho observado que os últimos planos diretores, os últimos que eu digo já com alguns anos, até décadas, o do Rio de Janeiro, por exemplo, que é de 1992, depois foi revisto há uns anos atrás. Eles são planos descritos em artigos de lei. Eles não são planos que mostrem a espacialização desejada. São planos praticamente feitos, a gente diria, por advogados, que depois criam questões dentro das questões e das subquestões, novas subquestões, para serem adequadamente interpretados. Mas a origem dos planos diretores não é essa. O que se deseja num plano diretor é a representação daquilo que a sociedade, seus técnicos, seus políticos, seus agentes econômicos pensaram e conseguiram buscar um consenso sob o ponto de vista do espaço desejado. Nós precisamos desenhar as nossas cidades. Nós precisamos fazer com que
o imaginário coletivo, seja representado e compreendido por todos. Nós não podemos mais ter cidades em que a regulação delas é inalcançável para o cidadão comum, e mesmo para o técnico. A legislação do Rio de Janeiro é incompreensível para uma pessoa inteligente. Só é compreensível para quem está naquele métier muito específico. E é feita, parece até, para isso mesmo. Então, o plano diretor, vocês todos estão aqui representando ou desejando cumprir um papel de cidadania. Então, vocês estão num embate político importante para desejar uma Juiz de Fora melhor. Precisam saber como é que ela vai ser. Mesmo que ela se ajuste no caminho, mesmo que o planejamento não seja uma camisa de força, que não deixe fazer alterações, porque a vida não é assim. Mas que tenha, pelo menos, uma previsão que seja ajustável a esses desejos. Mas, na legislação brasileira em geral, não é assim que está funcionando. Não é o espaço público que está sendo o definidor da imagem ambiental das cidades. Vou ser mais claro. Quando as pessoas se reúnem e desejam que aquele bairro tenha um determinado aspecto, as pessoas pensam que o espaço público, as ruas, as calçadas, as praças, etc., vão ter uma determinada imagem ambiental. Edifícios, lojas, residências, serviços, conformando uma determinada paisagem. Isso precisa estar refletido no planejamento e, portanto, no plano. Mas o que tem hoje, não sei se Juiz de Fora é assim, mas a grande maioria das cidades brasileiras o que hoje está sendo regulado é a propriedade do lote. É o lote que está dizendo qual é a imagem da cidade. Então, se o lote tem 1.000 metros, ou 5.000 metros, 10.000 metros ou 500 metros, este tamanho do lote vai dizer que o índice ali é 0,2 ou 5, a percentagem de ocupação é 70 ou 50, a taxa de ocupação, número de andares é tal. Então, em função do lote, a imagem ambiental da cidade resulta. Isto é, quem está definindo a imagem ambiental da cidade não é o entendimento coletivo, mediado pela política, debatido e consensuado. Quem está definindo isso é o tamanho do lote. É o lote o desenhador da imagem ambiental da cidade brasileira de hoje. E está errado. Porque o que dá a legitimidade para que o poder público legisle sobre o urbanismo é a ideia do melhor espaço urbano, da melhor cidade. A Câmara de Vereadores tem essa responsabilidade conferida pela Constituição, porque está implícito que, uma vez a lei urbanística adotada, a partir dela teremos a melhor cidade de Juiz de Fora. Isso é que dá legitimidade ao poder público para ter a regulação. Ora, se o poder público abrir mão disso em benefício de índices abstratos que fazem da cidade o que bem entendem, o poder público abriu mão da sua responsabilidade. E a discussão que a sociedade faz é inócua. Porque se eu estou debatendo
discutindo com o meu vizinho, que aqui eu prefiro uma cidade com 3 andares, ou com 5 andares, e ele diz que é melhor com 2 ou com 6, e depois o conjunto todo acha melhor que são 4 andares. Mas se aquele lote permitiu fazer mais, e a legislação autoriza que a prefeitura venda a diferença através de operações interligadas, operações consorciadas, mais-valia, etc., e ao invés dos 4 andares, ou dos 6, possa ser 12 ou 15, é a própria desmoralização do processo político de participação que se estabelece. Não tem esse direito o governo de receber dinheiro em troca da imagem ambiental da cidade, em desacordo com o que foi originalmente estatuído pela sociedade em debate democrático. Esta é a minha opinião. Se são 5 torres de 15 andares, ou 30 torres de 4 andares, de 12 andares, de 50 andares, quem tem que decidir são os cidadãos, através de uma regulação que explicite isso, para que todos saibam as consequências e as vantagens. Daí a grande responsabilidade do planejamento e do plano. Mas não vamos nos iludir. Um plano só com artigos, que não é desenhado, não é plano. É uma lei que está aí cumprindo o papel que um burocrata lhe conferiu. Em relação ao que a colega Letícia Zambrano pergunta, como adensar onde não tem infraestrutura, é a resposta que tem que ser dada. Vocês têm que dar essa resposta. Não é? Como estava comentando antes. Agora, é preciso ter claro que, ao construir essas novas moradias, nós não estamos adensando a cidade. Porque os moradores dessas novas moradias já existem na cidade. Não são novos moradores. Não é uma expansão da população. São os mesmos. E como a densidade demográfica é pessoas por área, não está se aumentando a densidade. Por exemplo, Paris tem 104 quilômetros quadrados, 100 quilômetros quadrados, digamos, de cidade. E tem teve 3 milhões de moradores. Portanto, teve uma densidade de 30 mil pessoas por quilômetro quadrado. Mas Paris perdeu população. Até construiu alguma coisa a mais, construiu alguns edifícios. Mas a população saiu de lá, porque os edifícios que eram de habitação se transformaram, ou a família diminuiu, como também diminuiu muito lá. Hoje a família média lá já está com 1,6 ou 1,7. Então, a mesma cidade de Paris, que teve 3 milhões de habitantes, hoje tem cerca de 2 milhões. Então, Paris, que era exatinha mesmo, até com um pouco mais de construção, tem uma densidade de 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Perdeu densidade, desadensou e não construiu, ou construiu pouco. E o contrário também se dá. Nós agora vamos construir novas habitações, a população será a mesma, a densidade será a mesma, com mais edificações. Não será adensada a cidade. Tampouco a ideia de que o edifício alto adensa a cidade é verdadeira. Mas aí já é outra história. Para outra pergunta. Gente, enquanto vocês pensem em outras perguntas, eu vou passar para o vereador Adriano, também da Comissão de Urbanismo, para fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos. Professor Sérgio, eu gostaria de parabenizá-lo pela brilhante e didática palestra. É uma honra recebê-lo aqui nessa casa. Pegando um gancho aqui, Letícia,
na sua pergunta, eu queria também direcionar uma pergunta para o professor. O que me preocupa, porque eu sou médico, numa comissão de urbanismo, e eu estou vereador. Você é cidadão. Eu sou cidadão e eu estou vereador. Então, assim, é de uma extrema responsabilidade dessa casa a discussão desse plano diretor que tem sido feito agora. É um modelo diferente, um modelo mais participativo e, acredito que, democrático. O que me preocupa e o que eu tenho percebido, com pouco tempo que eu tenho aqui nessa casa, são com relação a algumas legislações, algumas leis específicas na questão do urbanismo, e essas leis, elas acabam sendo leis generalistas, né? Então, quando a gente vem discutir um plano diretor, que é um aspecto mais amplo, e aí falando um pouco da densidade, né? Porque quando a gente começar essa discussão aqui, a minha opinião, eu queria saber, gostaria da opinião do senhor, como é que isso é feito em outras cidades e como que a gente pode efetivamente discutir individualmente a questão do adensamento da nossa cidade, porque cada bairro aqui tem a sua peculiaridade. É lógico que nós vamos ter que analisar a questão da mobilidade, do impacto ambiental, do impacto de vizinhança, mas eu gostaria que essa discussão fosse feita de uma forma mais individualizada, que eu acho que é uma forma, talvez, respondendo e fazendo uma pergunta, para que a gente possa discutir melhor essa questão do adensamento. Eu acho que Paris, não sei, seria a minha opinião como leigo, eu acho que a questão arquitetônica fez com que o centro cultural de Paris, a própria cidade, acabasse dispersando aqui. A gente não tem essa questão. Obrigado, professor. Mais uma. Se identifica, Rufino. Meu nome é Rufino. Eu gostaria de perguntar ao professor sobre o redesenho das cidades, especialmente a questão da mobilidade, sobretudo aquelas cidades que tinham os bondes, né, a questão do VLT, né, a possibilidade do VLT, essa questão do transporte de massa. Como que o senhor pode falar sobre redesenhar a cidade sobre o ponto de vista do transporte de massa sob trilhos? Obrigada. Professor Sérgio, obrigada pela palestra. Meu nome é Aline, eu sou vice-presidente do IAB aqui de Juiz de Fora, arquiteta, professora, e você falou aí um pouquinho sobre a questão da densidade e a sua distância da questão dos edifícios altos, que isso é uma outra história. Eu queria saber um pouco mais. Eu sei que é uma questão complexa, a densidade não é uma coisa que existe uma média ideal, né? Ou se existe, podia falar para a gente mais ou menos como é, mas isso é uma questão que a gente tem, a relação dos edifícios altos, de você trabalhar tudo a partir do lote. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que toca na questão da lei de uso do solo e da sua certa independência com o planejamento diretor, que para a gente aqui é um problema muito específico. Acho que não é específico de Juiz de Fora, mas é uma coisa que acontece cotidianamente. A gente altera a lei de uso e ocupação sem pensar e sem ter um plano diretor definido, né? Então, isso tem a ver com a lógica do desenho da cidade a partir do lote, e o lote é também o elemento a partir do qual você adensa, né? Então, queria que, se fosse possível, eu sei que a complexidade do tema é grande, mas você pudesse explanar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Bom, o vereador Adriano é médico, mas é cidadão, e provavelmente também por essa lide política, acho que acertou na mosca. O planejamento local, ele é uma questão essencial. Não dá para regular a cidade generalizadamente. Eu estou falando uma densidade média, mas isso é só para a gente começar a conversa. Porque a cidade não é homogênea, tampouco, sob o ponto de vista geográfico, ela é única, qualquer cidade. Então, o bom projeto, o bom planejamento, pressupõe atenção às pré-existências, pressupõe o reconhecimento das pré-existências e fazer com que a inserção de um novo elemento ali se dê em sintonia com o que existe.
e não em ruptura. Então, para que o planejamento, para que o projeto, para que o plano seja conveniente para a sociedade, ele precisa ter uma visão geral, visões intermediárias e visões locais. Esse é um trabalho permanente, por isso que defendemos planejamento como função de Estado. Não dá para ficar trocando a cada minuto e achar que vai ter bom resultado. Nós precisamos ter quadros permanentes, habilitados, qualificados, treinados, não autocráticos, democráticos. E isso dá trabalho, mas é um trabalho que compensa. E a experiência internacional está aí para nos ajudar. E ela pode nos ajudar em muito se nós estivermos atentos a qualificar a nossa cidade. Agora, se a gente achar que a nossa cidade tanto faz como fez, vamos continuar do jeito que estamos, que só vai piorar. Mas, vereador Adriano, é esse o modelo. Nós temos que trabalhar o conjunto e trabalhar o específico. É assim que se consegue um bom resultado. E esse bom resultado precisa ser fruto desse redesenho. Eu digo redesenho porque, de algum modo, já está desenhado. Mas nós precisamos rever, eventualmente, esse desenho e tratar de ter um de acordo com os nossos ideais de hoje. Como nós vamos desenhar determinado lugar, determinado bairro, determinado eixo urbano? Nós vamos redesenhar esse sistema de um modo articulado com os diversos subsistemas. Nós não podemos desenhar um ambiente urbano que não esteja em acordo com as infraestruturas desenhadas para ali ou existentes ali, ou com o sistema de mobilidade que desejamos, com o modo como o serviço público se estabelece ali. O planejamento, o projeto, todos sabemos, não é novidade nenhuma. Todo mundo, mesmo o médico, sabe. O projeto é a síntese das informações gerais. Então, no planejamento da cidade é a mesma coisa. Então, como nós vamos tratar, aí eu observo a pergunta do Rufino, como nós vamos desenhar a mobilidade sobre trilhos? Como nós vamos desenhar a mobilidade sobre trilhos nas nossas cidades? Projetando, planejando, discutindo, vendo quais são as melhores. Não tem uma resposta específica. Nós temos inúmeras possibilidades. Eventualmente, até nem pode ser uma resposta dessas. Pode ser que não caiba. Já coube, não cabe mais. Pode ser que os sistemas modernos permitam. Enfim, voltando agora para a questão original, que a minha colega Aline, presidente do IAB do Juiz de Fora. Hã? E ele é o presidente. Dupla bacana. É o seguinte, Aline, por que eu digo que edifício alto não significa densidade maior? É claro, se você pegar um lote que tem uma casa e constrói um edifício com 5 andares, aumentou a densidade daquele lote. Se você construir um edifício de 20 andares, aumentou mais a densidade naquele lote. Mas quando a gente trata de um sistema urbano, de um bairro, de uma cidade, não é bem assim que funciona. E eu dou exemplos para vocês. Muitos vão de conhecer o bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é quase subúrbio de Juiz de Fora, provavelmente vocês podem conhecer. Aquelas ruas entre a Visconde de Pirajá e a Lagoa são constituídas por edifícios de 5 pavimentos, colados nas divisas, e a rua tem 20 metros de largura.
tem calçadas com 8 metros ou 7 metros, pista de 7 metros e outras 7 ou 8 metros de calçada. São ambientes dos mais bonitos que o Rio de Janeiro tem, na minha opinião. São agradáveis, são boa escala e tem uma determinada densidade. Aí você vai para o Leblon, onde tem a Selva de Pedra. A Selva de Pedra, para os que não conhecem, é um conjunto residencial com edifícios de 15 a 18 pavimentos, isolados das divisas, um por cada lote, e que, na época que foi construído, tinha uma novela chamada Selva de Pedra, que tinha uma disputa imobiliária e tal, e a população apelidou aquele conjunto de Selva de Pedra por conta disso. Pois essa Selva de Pedra, você olhando, edifícios altos, densidade maior e tal. Mas a densidade da Selva de Pedra é mais baixa do que essa parte de Ipanema que eu me referi. Ipanema tem 7,8 metros quadrados por pessoa e a Selva de Pedra tem 8. Aí nós vamos para a Barra da Tijuca, que tem aquelas torres, aqueles edifícios. Então foi feito um estudo no Mandala, que tem edifícios altos e casas. O conjunto do bairro Mandala tem 120 metros quadrados por pessoa, enquanto Ipanema tem 7,8. Isto é, o edifício alto na Barra da Tijuca não ofereceu densidade maior. Ao contrário, porque o edifício alto também tem exigências, afastamentos, contamina o entorno, faz algumas coisas que não permite que a densidade se equalize. Aí nós vamos para uma cidade como Nova York. Nova York é a cidade dos arranha-céus. Tem um estudo muito importante da Universidade de Stanford sobre os quarteirões de Nova York. Então, o estudo é de 1980, mais ou menos, mas é atual ainda. O estudo fez o seguinte cálculo: Nova York como está, com aqueles edifícios altos. Aí eles pegam 4 quarteirões e constroem edifícios só na borda dos quarteirões, com 20 metros de profundidade e 8 andares de altura. E o miolo vira uma praça. Pois este modelo tem uma densidade maior do que Nova York atual. Não sei se vocês lembram de uma imagem que eu mostrei do quadrado vermelho, que era a construção das moradias, depois a coroa vermelha, que era o que era financiado, 20%. Vocês viram que a coroa era 20%. Ela tem uma expressão muito grande, mesmo estreita. Então, não é simples assim dizer, bota edifício mais alto, aumenta a densidade. Aumenta no lote, não quer dizer que aumente na cidade. Mesmo porque, se você coloca aqui edifício e deixa uma área ao abandono, porque a economia urbana é a mesma. A economia urbana não aumenta nem diminui nesse sentido. Ela é a mesma. A disponibilidade para a construção é a mesma. Se você concentra num lugar um volume maior, você está deixando de produzir, em outro lugar, um volume equivalente. É como se fosse a água. Tá bem, tem alguma diferença. O mercado pode melhorar aqui, melhorar lá, faz alguma diferença. Mas a tese é essa. Então, se nós estamos concentrando num lugar, volume construído, nós estamos na mesma economia, deixando outro lugar sem construção. Enfim, o que eu posso dizer para vocês é que vocês têm um espetacular trabalho pela frente, pensar a sua cidade, refletir sobre ela, ter a intenção de produzir uma cidade melhor, espaços públicos qualificados, uma sociedade mais igualitária, onde todo mundo tenha água, onde todo mundo tem esgoto, onde a população mais pobre não passe um pedaço enorme da sua vida
num transporte inadequado para ir para o trabalho. Isso, trabalhar sobre isso, para que essa realidade se transforme numa realidade que vocês desejam, é um espetáculo. É um trabalho maravilhoso que vocês têm que agradecer muito a oportunidade de poder contribuir, terem saúde, terem vontade, terem entusiasmo, terem estímulo para construir uma cidade melhor. Agora, dá trabalho. É dia a dia. E vamos projetar, e vamos continuar projetando, e discutindo, melhorando, sem fórmulas mágicas. Não há fórmula mágica. Aquela ideia que resolve tudo dos modernos, aquela ideia já acabou. Aquilo ali já ficou para trás. Não dá mais, que se imaginava isso. Destrói tudo, faz tudo de novo, a cidade é melhor, muda a sociedade. Acabou. Isso já era. Nós temos o que temos. E do que temos, vamos melhorar muito. Vamos respeitar o que temos. Vamos respeitar as pré-existências. Vamos trabalhar em cima delas, qualificando. Tem mais duas perguntas. Eu vou aproveitar e fazer uma também. Professor Sérgio, nós aprovamos em 2000 um bom plano diretor. Nós temos, em 2000, um ótimo plano diretor. O pecado dele é ele não ter sido implementado, não ter sido executado. Hoje a gente tem uma proposta que eu considero boa também, muito boa. Certamente nós vamos ter emendas, algumas alterações que serão feitas, mas tenho a certeza de que a gente vai aprovar um bom plano diretor. A pergunta é o seguinte: como implementar, cobrar a implementação desse plano diretor, como fiscalizar isso? A Câmara tem um papel importante. Quais os instrumentos que a gente possa fazer para que a gente possa efetivamente ter um plano diretor bom no papel, mas ter ele também executável? Próxima pergunta. Meu nome é Cecília, eu sou arquiteta, estou hoje na Prefeitura, com um trabalho aí há bastante tempo em planejamento urbano. Eu gostaria de voltar à sua última fala. Precisamos pensar numa cidade com água, esgoto para todos, o trânsito, com ventilação, com iluminação. A gente tem hoje municípios muito pobres. O Brasil, nos últimos 10 anos, a gente tem falado que os municípios estão ficando pobres. E hoje os municípios têm questões urgentes na saúde. Então, a preocupação do prefeito é comprar remédio para o paciente, porque tem, inclusive, uma ação na justiça que o obriga a comprar o remédio. E a gente tem que ter essa discussão. Nós precisamos cuidar da saúde da cidade para que as pessoas não fiquem doentes, né? Como gastar mais na saúde da cidade e menos no remédio, porque as pessoas estão ficando doentes por conta da cidade que a gente está oferecendo para elas. Gostaria de voltar a essa discussão. Professor, parabéns pela dissertação. Meu nome é Eduardo Lucas, sou engenheiro civil, atuo no mercado imobiliário por toda uma vida, passando por São Paulo, Rio, enfim. Eu vou direto ao que interessa. O plano diretor de 2000, ele já foi desvirtuado naquela época e não foi aplicado. Nós teríamos que ter tido o plano diretor há cerca de 3, 4 anos atrás. Também não foi. A cidade é um conflito permanente entre a disputa do território pelas pessoas, pelas construtoras, do qual eu também faço parte, e pelos transportes. Eu gostaria de saber do senhor se há um consenso de que a cidade tem que se adensar. Por quê? Para mim, como engenheiro, inclusive, eu entendo que essa equação não fecha. A partir do momento que o espaço, especificamente em Juiz de Fora, é pequeno e se concentra cada vez mais. Antes do último plano diretor, que agora está em votação, eu gostaria de só 30 segundos, foi acrescido em 30% o aumento do coeficiente imobiliário. Está aqui o nosso vereador Zé Márcio Garotinho, que sabe disso muito bem. Por que se aumentou em 30% o coeficiente, aleatoriamente, antes que se aprovasse devidamente com um pacto social o plano diretor que tem que ser seguido? Juiz de Fora, para terminar, nós estamos aqui no meio
da Floresta Atlântica. Só que é uma das cidades mais áridas do Brasil. Com isso, nós vamos adensar mais, com ruas estreitas e sem sequer um plano de rearborização, por exemplo, da cidade. Muito obrigado. Vou começar de novo pela última pergunta, pelo Eduardo Lucas. Eu reitero que essa história de respostas prontas e definitivas já deu o que tinha que dar. Não temos mais, eu pelo menos não tenho mais a pretensão de ter uma fórmula mágica que vai equacionar todos os problemas. Os problemas, como disse o nosso vereador médico, precisam também ser vistos no específico. A legislação que multiplicou por 30% o índice generalizadamente está no antigamente, não está no hoje, está no antes, no meu ponto de vista. Agora, o que eu estou defendendo não é que a cidade tenha que ser adensada demograficamente. O que eu estou dizendo é que a cidade construirá mais moradia com a mesma população. E se essa mesma população ocupar territórios mais extensos da cidade, significa que a cidade vai precisar de mais infraestrutura e mais serviços públicos com menos gente. Portanto, vai ficar mais cara e, portanto, vai transportar para um tempo indefinido a responsabilidade da sua democratização. Então, eu não estou dizendo que a cidade vai necessariamente adensar demograficamente. Eu estou alertando para o fato de que, se o modelo continuar o mesmo que tem hoje, nesta geração, ela vai se tornar a cidade cada vez mais inviável, mais difícil, menos serviços públicos, mais insegurança, mais violência. Porque se os serviços públicos não são plenos, e entre eles está o serviço público da segurança, a cidade fica mais violenta, o país fica mais violento. O desenvolvimento econômico tem freios, não produz o que pode produzir. Enfim, há uma deseconomia geral. Nós estamos muito atentos a essas questões que os economistas têm muita sabedoria em divulgar, e depois as questões se transformam em outras completamente ao oposto, e eles continuam opinando do mesmo jeito. É uma coisa impressionante isso, essa capacidade que têm os economistas brasileiros de opinarem sobre os assuntos todos e tomarem conta do debate público de tudo, sem o resultado que eles apregoam. Entre os resultados que estão aí é a falta de debate sobre a cidade. Então, não se coloca que a cidade é essencial para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento político e social. Não se coloca. Isso aí nós estamos discutindo aqui entre nós, mas não passa disso. Então, o que eu gostaria de reiterar é esse entendimento, que nós precisamos fazer com que as cidades fiquem melhores, que as cidades sejam menos desiguais, que ofereçam oportunidade mais bem distribuída, e que, para isso, um dos elementos é a atenção onde nós vamos construir. Porque, se nós continuarmos no modelo urbanístico que prevalece, nós vamos chegar a um resultado que não queremos. A Cecília, colega arquiteta, já tocou no... Cadê a Cecília? Já tocou no assunto correto. Não tem saneamento, não tem água, a pessoa fica 3 horas no transporte, a saúde vai ficar prejudicada. Vamos gastar mais em remédio e menos na prevenção.
Eu não sei quanto que Juiz de Fora tem de saneamento. O Brasil tem 48%. Vocês sabem que o município de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um município que tem 800 mil pessoas. Vocês sabem, vocês vão no site da SEDAI. A SEDAI, que é a responsável pelo água e esgoto em Nova Iguaçu. Você sabe quanto a SEDAI tem a capacidade de dizer que Nova Iguaçu tem como esgoto adequado? Pois, pasmem, 0,5%. 0,5% de esgoto adequado numa cidade de 800 mil habitantes, na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, e isso não é um escândalo? Pelo menos há 10 anos ela diz a mesma coisa. É inaceitável. Agora, é uma cidade com índice de violência alto, com dificuldades na saúde pública, com transporte horroroso, e assim vai. E em relação ao nosso presidente, a questão do plano diretor, que é bom, mas não funciona. Eu tenho as minhas dúvidas se ele é bom. Eu acho que ele foi bom num determinado momento, mas por alguma razão, pode ter sido bom, por alguma razão deixou de ser. E eu, sem conhecer, não sei nada disso, posso arriscar dizendo que talvez ele não esteja espacializado. Caso do Rio de Janeiro. Plano diretor do Rio de Janeiro, que foi aprovado há poucos anos, num determinado momento do debate, tinha 235 artigos. 235 artigos. Veja, plano diretor com 235 artigos. Aí tinha um artigo, o artigo 19, que tinha, metade dele falava coisas assim, Jacarepaguá, Madureira, Encantado. Era o único lugar, naqueles 200 e tantos artigos, que falava uma coisa que disse, pô, isso é Rio de Janeiro. O resto tudo eram abstrações, eram generalidades. Aí então pode fazer o imposto progressivo, pode fazer isso. Quem vai aplicar um imposto progressivo? É uma ilusão completa. Achar que o imposto progressivo vai resolver por mágica uma situação de desigualdade tão violenta. Quem vai aplicar obrigatoriamente? A prefeitura vai desapropriar? Não vai. Então fica perdendo, discutindo um debate, uma coisa inócua, e faz uma lei que não é da cidade. Pega aquele plano diretor e carimba numa outra cidade, numa outra. Se eu pegar dos 1.000 e tantos planos diretores que tem no Brasil, talvez encontre 500 iguais. Por isso, nós temos que desenhar a cidade. Se vocês desenharem Juiz de Fora, não tem como Uberaba se aproveitar do plano de vocês. Nem Uberlândia. Em compensação, é possível que o plano diretor de 2017 funcione. Desejo que sim. Gente, mais alguma pergunta? A conversa está boa, é uma oportunidade única a gente ter aqui um profissional como o professor Sérgio. Vereador Antônio Aguiar. Em primeiro lugar, já boa tarde, né, a todos, passamos de meio-dia. Cumprimentar a Comissão de Urbanismo da Câmara pela proposição e, mais especialmente, ao professor Sérgio. Queria agradecer, professor, a sua presença em Juiz de Fora. Esse tema é um tema que, todas as vezes que ele chega nessa casa, ele vem revestido de muita atenção, de muitos embates, né, a questão do espaço urbano. A minha fala, vai ser muito mais no sentido até no início da sua exposição, o senhor tocou sempre num tema aqui, que é a questão do planejamento, e eu fui logo pinçado por suas primeiras palavras.
Em Juiz de Fora, nós tínhamos em Juiz de Fora um Instituto de Planejamento, que era um órgão que pertencia à administração pública, de excelência, aonde passaram grandes pessoas, grandes personalidades ligadas ao setor público, do crescimento urbano, da construção, da engenharia, professores, pessoas espetaculares, e foi um órgão que teve uma importância muito grande para o crescimento de Juiz de Fora. O IPLAN, ele hoje é um órgão que nós sentimos muito a falta, a ausência dele. E olha, você vê a manifestação já demonstra isso daí. Perdemos muito, porque além de você ter servidores de carreira, toda uma participação também popular. O IPLAN via muito essa questão que o Adriano colocou, que eu acho que é importante, que é a regionalidade da cidade, os interesses que são de atender a população localmente, que a cidade não pode crescer de uma forma única, né, como foi colocado aqui. Foi feito, olha só que coisa interessante, aí foi feito um grande movimento em 2001 nessa cidade, onde foi criada a Lei 10.000, a reforma administrativa. E foi um trabalho de altíssima qualidade que foi feito no município. Foi feito com a presença do pessoal da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi feita uma grande reforma que, se não me falha a memória, criou como primeiro dano a extinção do IPLAN, que me parece que já foi na reforma administrativa. Mas ela produziu alguns ganhos, como a doutora Cecília disse ali. Por exemplo, o setor de lixo da cidade, o DENLURB, e a questão da água, o CESAM, a companhia de água, eram ligadas diretamente à Secretaria de Saúde. Ou seja, todas as movimentações feitas com relação à parte do saneamento básico no município, a distribuição de água, a coleta de lixo, a Secretaria de Saúde deveria ter uma participação direta nesse processo, porque nós sabemos muito bem que, sem isso, a questão da saúde pública fica muito comprometida. Mas não durou 4 anos. Né? O governo que se seguiu, uma das primeiras medidas que fez foi extirpar, que eu considerava um ganho, e fazer com que esses dois segmentos voltassem a ter uma autonomia na distribuição de água. Eu, como vereador aqui, me deparei com situações que, por exemplo, a CESAM não distribui ainda água em determinados segmentos da cidade, porque é condição básica para a distribuição da água a rede de esgoto, a presença de rede de esgoto. Então, nós fizemos uma lei que a CESAM, então, tem que construir fossa séptica nesses locais onde não tem a condição técnica para a água poder chegar. Se tivesse amparado na Secretaria de Saúde, provavelmente isso teria uma outra conotação. Então, eu acho que discutir, né, é muito importante, mas eu acho que a gente tem que voltar a pensar também que, administrativamente, a Prefeitura tem que ter um órgão de planejamento, voltar a pensar nesse órgão de planejamento, que seria o órgão que deu a essa cidade grandes momentos no planejamento urbano. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Professor, antes de passar o microfone, o senhor também uma pergunta. Na verdade, esse seminário ele está sendo impulsionado em função de uma conferência que já foi realizada, que montou-se um plano, né, construiu um plano diretor aqui na cidade, e há uma reclamação generalizada de que aquilo que foi discutido não é exatamente a mensagem que a Prefeitura enviou para casa, né? Então, a partir desse momento, abriu-se um outro debate e nós estamos novamente aqui fazendo essa discussão. Né? Se o senhor já percebeu se isso é comum em ocorrer em outros municípios que o senhor atende, com essa discussão. E um fato também que nós percebemos dentro dessa discussão do adensamento, no projeto de financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Juiz de Fora é um município que teve vários empreendimentos. Alguns, como naquela primeira foto que o senhor mostrou, foram colocados bem distantes, né? E outros que tentaram colocar próximo a essa área mais central,
próximas a bairros mais nobres, vamos dizer assim, foram, de certa forma, rechaçados, né, pela população que já vivia ali. Se o senhor conhece esse tipo de experiência e como foi resolvido esse problema. Já passo o microfone para o senhor. Acredito, vereador Zé Márcio, já nos encerramentos. Obrigado. Obrigado. Bom, de pleno acordo. Então, se o plano diretor reinstitucionalizar os sistemas de planejamento em Juiz de Fora, acho que já é um caminho espetacular para iniciar, não tenha dúvida, vereador. O Minha Casa Minha Vida é um programa governamental de concepção arcaica, de concepção superada, no meu ponto de vista. Ele foi acordado entre governo e construtora. A família não participa, a família não decide nada. A família que vai... Estou falando a família de baixa renda. A família ou adere a ele ou não tem alternativa. Então, em geral, o Minha Casa Minha Vida tem várias escalas. Eu estou falando na escala da habitação popular baixa renda. Então, o que ele produziu foram áreas segregadas. Se a área está segregada fora ou a área está segregada dentro, ela é área segregada. E por que ela é segregada? Não é só por uma decisão de renda, é também porque não faz parte do programa a multiplicidade de usos, por exemplo. Então, você tem um conjunto residencial que não pode ter, agora algumas podem, mas em geral não pode ter múltiplas funções urbanas. Então, a segregação se reitera. Nós fizemos, no tempo que eu estava trabalhando na Prefeitura do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, nós fizemos um programa chamado Novas Alternativas, de recuperação de edifícios degradados do centro da cidade. E a Prefeitura desapropriou o mais antigo cortiço, construído como cortiço, no Rio de Janeiro, que era de 1896, na Rua Senador Pompeu, no centro do Rio. Aí nós conseguimos um acordo com a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica permitiu o financiamento pelo antigo sistema PAR, que era um sistema bem interessante, não sei se vocês conhecem, que era de arrendamento de aluguel social, e depois de 15 anos pagando, a pessoa tinha direito à propriedade. Muito melhor do que esse que dá subsídio de 95% e as pessoas não pagam, e é uma certa desmoralização até em relação às famílias pobres que tiveram que cumprir poupando dia a dia. Mas isso, a Caixa permitiu, nós fizemos o projeto, adequamos as exigências do PAR e se constituíram talvez 18 ou 20 pequenos apartamentos nesse antigo cortiço. E 2 lojas na frente, que já eram lojas, dariam sustentação ao próprio condomínio, pelo aluguel. Pois isto, já tem mais de 10 anos, as 2 lojas continuam fechadas, porque o programa da Caixa Econômica não permite aproveitamento comercial daquele conjunto. E isso ocorre praticamente em todos esses empreendimentos da Caixa, que ainda tem, sob esse ponto de vista, uma visão lá do tempo que as funções urbanas tinham que ser dissociadas. Aqui se mora, aqui se trabalha e aqui se tem o lazer. Isso já era, não serve mais. Mas o Minha Casa Minha Vida insiste. Então, a segregação é um resultado também disso. Não é só uma questão de renda. A renda, já fazendo todo mundo morar com a mesma renda no mesmo lugar, já é uma segregação. Por que não mistura? Por que não oferece para a família a possibilidade dela escolher onde morar? Ela tem crédito, ela vai comprar o que for possível, vai construir,
vai se distribuir na cidade, vai morar junto dos seus amigos, dos seus familiares, no lugar onde para ela é mais conveniente. Ela não precisa morar onde o governo diz que ela tem que morar. Não faz sentido mais isso. Então, eu acho que também, sob esse ponto de vista, os programas impositivos do Minha Casa Minha Vida são decrépitos, sob o ponto de vista conceitual. E a resposta é o abandono dos conjuntos, ou, em muitos lugares, o domínio deles por bandidos armados, que impõem as suas regras e expulsam os moradores. Enfim, é um fracasso. Não é uma vantagem, é um fracasso. Agora, em determinados estratos de renda, isso pode se dar melhor. Na renda mais baixa, não é um bom resultado. Mas, enfim, vocês estão aí com essa responsabilidade espetacular. Para um arquiteto, não tem coisa melhor que projetar. E eu, então, transmito para vocês, que alguns são arquitetos, mas muitos não serão, esse sentimento, né? Como é bom pensar para frente, estabelecer novos modelos, estudar, ver como é que eles podem ser mais úteis para a sociedade. Esse é o trabalho que os arquitetos desejam sempre. Nem sempre podemos desenvolver, não é? Muitas vezes ficamos amarrados, não. Mas eu acho que trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, porque um plano diretor é um trabalho em equipe, não é um trabalho de autoria. É um trabalho em que todos têm responsabilidades e participação. Sobre uma coisa objetiva, que é o seu lugar de morar. Eu acho que é um desafio espetacular para vocês, que estão interessados, tanto que estão aqui nesse debate. Eu agradeço participar minimamente desse tempo tão bonito. Obrigado. Você quer falar? Antes de a gente fazer as considerações finais, passar para o Gemiro, que é o nosso secretário municipal de planejamento. Obrigado, professor Sérgio. Eu acho que este é um momento único, ímpar, de começarmos a refletir e a pensar neste momento do plano diretor e a consequência do plano diretor que, na minha visão, o senhor há pouco tempo acabou de comentar, eu sou economista e sou analista de sistemas, não sou urbanista. A Secretaria de Planejamento, ela tem um órgão que tem diversas atividades, dentre elas o planejamento urbano, né? Não só planejamento urbano, a Secretaria de Planejamento tem a sua competência. Mas este momento ele é muito importante para que nós possamos vivenciar, pararmos para refletir e que nos dê subsídios para mediarmos essas nossas necessidades, interesses, que possamos aprovar esse plano diretor participativo. Ele foi implementado, demorou alguns anos, começou em 2013, tivemos várias colóquios, foi bastante participativo com a classe e com a sociedade, e neste momento agora, novamente, nós estamos debatendo. E a parte do Instituto, do IPLAN, eu também, na realidade, eu acho que é uma mera questão de semântica. Na minha visão, eu acho que precisamos fortalecer o planejamento no município de Juiz de Fora, porque o órgão é uma secretaria, então, se mudar o nome de instituto ou uma secretaria, no meu caso, eu acho que é apenas, na minha visão, semântica, mas temos que aprimorar, dar força e criar subsídios ou maneiras que possamos aprimorar esse nosso planejamento urbano em Juiz de Fora. Acreditamos que estamos nesse caminho, mas é longo, árduo, precisamos de bastante trabalho e gostaria de parabenizá-lo por esse momento que estamos vivenciando com o senhor aqui. Obrigado. Meus amigos, não podíamos abrir esse ciclo de debate de forma mais qualitativa, não é verdade? Eu quero aqui, nesse momento, em nome da Comissão de Urbanismo, do presidente da Câmara, agradecer vocês que entenderam o que é a nossa proposta. Aqui não é situação, oposição, esse momento não é isso.
não é A vezes B, é um debate mesmo, a gente está trazendo profissionais como o professor Sérgio, para que nós, da Comissão de Urbanismo, os demais vereadores, vocês, a gente possa ter uma visão diferente sobre o urbanismo, sobre plano diretor. Para nós é um aprendizado também. A gente poderia levar esse plano agora para votação, mas nós seguramos essa etapa porque a gente quer conversar com a sociedade, quer ouvir profissionais da área também. A próxima etapa é quarta-feira que vem, onde a gente vai fazer aqui, nós estamos construindo o formato de um debate técnico, né? Eu falo técnico porque não é uma matéria muito técnica, mas que seja de uma forma palatável para quem esteja aqui e que vai poder participar também e que esteja nos assistindo. Nós escolhemos esse formato também porque a gente passa ao vivo pela TV Câmara, no canal 35.1, a cidade inteira, então, tem acesso a essa palestra de hoje e vai ter aos próximos debates, e é muito reprisado, a nossa programação ela tem pouco produto, então a gente reprisa muito, isso que a gente quer. Então, quarta-feira que vem, a partir de 9 ou 10 horas, a gente está fechando o horário, a Comissão de Urbanismo vai estar aqui fazendo esse debate. Agradecer ao professor Sérgio, né, a sua presença, a sua fala, todo o seu conhecimento, que nós tivemos o privilégio hoje de estar aqui a ouvi-lo. Agradecer ao Álvaro Giannini, que está nos ajudando a trazer aqui, por exemplo, o professor Sérgio e outros profissionais. A próxima palestra vai ser no dia 13 de dezembro, às 10 horas, com o arquiteto e urbanista Pedro da Luz Moreira, que é amigo do professor Sérgio, do arquiteto Sérgio, que vai falar sobre meio ambiente, saneamento, áreas suburbanas e rurais. E vocês viram? O Pedro Moreira tem a vantagem ainda, que é mineiro. Diria que ele é quase perfeito. Vocês perceberam a alegria do professor Sérgio quando fala IAB, gente? Vocês viram? Bom, né? Isso é muito legal. Então, gente, vamos encerrar aqui agradecendo o vereador Antônio Aguiar, vereador Wagner, a Comissão de Urbanismo, vereador Betão, Adriano, o vereador Melo não está presente, o Agemiro, e a todos vocês pela presença, mas de forma especial ao professor Sérgio. Obrigado.